Bom dia, galerinha, meu povo e minha pova. Vamos lá, nessa segunda parte da nossa revisão, responder aqui o restante das questões, né? Respondemos no vídeo anterior até a quinta questão, então fiquei devendo para vocês o restante até a 10ª questão, né? E aqui então a gente vai continuar aplicando a lei de Kirchhoff, né? Ou Kirchhoff, tanto faz, aí vai depender de quem está na pronúncia, né? Eu aprendi na Universidade de Kirchhoff, porque sou brasileiro. Então, aqui na sexta questão, nós vamos encontrar aqui, então, um circuito onde a gente jura que são 3 malhas, né? Mas, na verdade, não são malhas. Não são essa terceira malha onde tem o V aí, ela não é uma malha, e sim um dispositivo de medição, que no caso é um voltímetro, né? Então, vamos ler aqui a questão. No circuito abaixo, o voltímetro V e o amperímetro A indicam 18 volts e 4,5 volts. Determine a força eletromotriz da bateria. Né? Nesse caso, é uma bateria ideal. Então, está aqui a bateriazinha ideal. Né? Aqui de vermelho. Então, está aqui a bateria com uma força eletromotriz e que a gente quer achar essa força eletromotriz. Né? Então, ele diz o seguinte, que no amperímetro, aqui está bem que o a amperagem que passa lá, 4,5. Deixa eu só fazer isso aqui direitinho. 4,5 amperes. Né? E o voltímetro marca 18 volts. Né? Então, veja, como eu disse para você, esse voltímetro aqui é só um aparelho de medição. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Antes de mais nada, vamos determinar aqui os pontos. Isso aqui, né? Então, ponto A, B, não tem nada aqui. B de novo, também não tem nada aqui. B de novo. Aqui, como tem um voltímetro, né? O voltímetro tem uma resistência interna. Então, a gente vai ter aqui, que é outra voltagem, né? C. Aqui também seria C de novo, porque não tem nada aqui nesse espaço. C de novo aqui. E aqui fecharia no D, certo? Então, observa o seguinte, que pela nomenclatura, né? E pelo que está escrito aqui, aqui você só teria realmente uma única malha, né? Uma única malha, assim, teórico. A, B, C, D. Mas você tem outros pontos, né? E esses outros pontos determinam que esse resistor R2 e esse resistor de 12 aqui, ohms, eles estão em paralelo, não é? Então, por ter o mesmo nó, o mesmo nozinho ali, né? B e B, C e C, eles estão em paralelo. Mas aí detalhe, você não sabe quanto é o R2, né? Não sabe quanto é o R2. E aqui, por ele estar em paralelo, então 18 volts passa pelo resistor de 12 e 18 volts também passam pelo resistor R2, certo? Então, deixa eu fazer aqui de azulzinho, ficar bem bonitinho. Então, é o seguinte, se eu já sei a corrente que passa aqui, a corrente I, eu vou chamar isso aqui de I2, certo? Então, I2 já tem o valor, 4,5 amperes. Aqui eu vou dizer o seguinte, como chega nesse nó aqui, se divide, né? Tá vindo para baixo, então aqui você vai ter um I3. Deixa eu fazer direitinho aqui, saiu torto. I3. E aqui também desce I3, certo? Então, quando chegar bem aqui no C, ó, nesse ponto C aqui, o que vai acontecer? As duas correntes vão se juntar. Então, aqui vai formar I1, né? I1 de quanto? Como se juntou, vai ser 4,5 mais a corrente que passa aqui, que eu não sei quanto é, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vamos determinar a corrente, né? Pela lei dos nós, né? Então, pela lei dos nós, o
que é que nós temos? Que I1 é igual a I2 mais I3. Só que a gente vai ter que calcular I3, né? Mas veja bem, se o voltímetro está ligado aqui nesse ponto B e é o mesmo lá, ó, certo? É a mesma diferença de potencial, então aqui também, aqui vai passar 18 volts, nisso aqui. Se vai passar 18 volts, então vamos calcular I3. Então, calculando I3, ou seja, a DDP de B a C vai ser igual a R3, no caso, a R vezes I3, né? Então, essa DDP aqui é 18. Então, 18 igual ao resistor, 12 vezes I3, certo? Então, I3 vai ser 18 dividido por 12. Isso aqui vai dar 1,5. 1,5. Então, a corrente I3 é 1,5 amperes. Então, deixa eu colocar aqui. 1,5 amperes, certo? De corrente. Então, agora fica fácil descobrir I1. É só substituir, né? I1 vai ser igual a I2, que já está marcado aqui, que é 4,5. 4,5 mais I3, que nós encontramos lá 1,5. Então, I1 vai ser igual a 6 amperes. Tá aqui está a corrente total, né? Então, aqui vai ser 6 amperes, certo? Então, agora, professor, se aqui está em paralelo, tem necessidade da gente calcular o R2? Olha, gente, se quiser calcular, na física, o que puder ser calculado, a gente calcula, entendeu? Se você quiser calcular, você pode calcular. Por quê? Porque a DDP também é 18, beleza? A DDP é 18. Porque estão em paralelos, e tem o mesmo potencial, BB, CC. Então, se eu quiser calcular R2, então fica fácil. Então, a DDP de B até C, porque esse resistor está de B até C, se você olhar aqui direitinho, né? B até C, vai ser igual a R2 vezes I2. Certo? Então, a DDP 18, resistor 4,5, vezes I2. Então, I2 igual a 18, 4,5. Isso aqui vai dar 4. Ou, não, troquei a bolota aqui. Deixa eu voltar aqui. 18, R2 eu não sei, né? E o I2 eu sei que é 4,5. Então, R2 vai ser 18 dividido por 4,5. Isso aqui vai dar 4 ohms, certo? Professor, tem necessidade de eu calcular? Como eu já falei, não tem necessidade. Mas se quiser calcular, pode calcular. Então, aqui, o que é que eu vou fazer agora? Já sei esse resistor aqui. 4 ohms. Então, eu vou ter que usar a famosa, a belíssima lei das malhas aqui. Agora, veja o mais interessante. O que ele está querendo? Ele está querendo a força eletromotriz. A lei das malhas, a gente usa mais para determinar as correntes, certo? Mas aqui, nesse problema, as correntes já foram calculadas. Então, aqui, ó, I3, nós já calculamos, é 1,5 amperes. I1 é essa mesma corrente que passa aqui em cima. I1, 6 amperes. E aqui também, né? I1 igual a 6 amperes. Então, em todos os elementos do circuito, nós já encontramos a corrente. Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar somente a força eletromotriz. Então, o que você tem que fazer? Você escolhe uma das malhas, né? São duas malhas, né? Então, aqui nós temos, vou fazer de verdinho aqui, a malha alfa e a malha beta, certo? Aí você usa aquela regra,
né? O sentido da corrente, você pode escolher o sentido horário e determinar isso aqui. Agora, o mais interessante, vou fazer uma coisinha aqui. Se caso você não tivesse calculado o R2 e ficasse somente com a malha onde tem a DDP de 12 e a corrente I3, né? Pegando a corrente I3, você poderia fazer isso. Então, fica a seu critério, né? Você poderia calcular a malha toda, né? Pegando aqui pegando A, B, C, D, certo? Poderia fazer por aí. Como também poderia fazer por aqui, ó. A, aí pegava essa ponto bem aqui, B e C, certo? Então você poderia pegar a malha alfa, a malha beta ou a malha total, alfa e beta junto, de uma vez só, numa única malha. Então você poderia ter uma malha completa, né? E essa malha completa seria dividida em duas malhas, alfa e beta. Então, como eu quero descobrir a força eletromotriz, então posso pegar qualquer uma malha aí, certo? Então eu vou escolher bem aqui a malha alfa. Malha alfa. E vou determinar o sentido da corrente assim. Certo? Malha alfa. Então a gente tem que determinar os sinais. Então aqui, ó, a corrente 1, ela está no mesmo sentido de alfa. Então aqui, positivo. Descendo para cá, BC no resistor R2, então é o mesmo sentido, ó, I2, o mesmo sentido da corrente. Então aqui também é mais. Passando aqui por esse resistor embaixo, a corrente também está no mesmo sentido, mais. E aqui você tem a polaridade negativa e positiva. O que é que vai ser aqui? Como não precisa do sentido da corrente, então só por onde ela entra é negativo. Então, fazendo aqui, né, a malha alfa, certo? Então eu vou começar pelo ponto A. Então A vai ficar 3 vezes 6, né? 3 vezes 6, mais o R2 aqui, entra positivo, né? Então vai ser, como nós já descobrimos, é 4 vezes 4,5, mais aqui, ó, de C até D positivo, né? 4 mais 4 vezes 6. Isso menos, né? Porque vai entrar lá no polo negativo da força eletromotriz. Epsilon, isso tem que ser igual, pela lei das malhas, igual a zero. Então tá fácil. Vamos lá. 3 vezes 6, 18. Mais 4 vezes 4,5, 18. Mais 4 vezes 6, 24. E o epsilon vai para lá positivo, né? Fazer esse epsilonzinho mais bonitinho. Epsilon vem para cá. Pronto. Ficou mais bonitinho não, mas tá valendo. Então agora é só calcular. Epsilon vai ser igual. 18 mais 18 vai dar 36. 36 mais 24 vai dar 60 volts. Então tá aqui, ó. A força eletromotriz, né? 60 volts. Aí a pergunta que não quer calar. Professor, eu poderia usar a malha beta aqui? Olha, a malha beta você vai ter que estar impossibilitado de fazer, por quê? Porque te interessa a força eletromotriz e na malha beta não tem a força eletromotriz. Mas, professor, o senhor acabou de falar que poderia usar a malha beta. Sim, poderia usar a malha alfa e beta juntas para formar a malha maior. A, B, C, D, né? Então ficaria essa malha maior, junta com alfa e beta. Ah, professor, então se eu for fazer essa malha alfa e beta junto aqui, ou seja, vou fazer isso aqui, ó, pegar isso aqui de azul aqui, ó, para você identificar. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui, né?
esquecendo a malha central, a linha central lá. Ó. Então, vou pegar isso aqui tudo, até chegar na força eletromotriz. Poderia fazer isso aqui? Será que daria o mesmo resultado? Vamos tentar. Então, se eu pegar a malha, o circuito fechado, né? Então, no caso, a malha total, a malha alfa mais beta, né? Como é que ficaria? Então, você adotaria um sentido aqui para ela. Então, como eu disse para vocês, sentido horário, né? Então, se é sentido horário, vamos começar do ponto A. Então, mais 3, dá 3 vezes 6, né? Aí passa aqui de B para C, não tem nada. Aí vem aqui de B para C de novo, tem esse de 12, né? 12, então entra aqui positivo, que tá a corrente que eu estou botando aqui para baixo, está no mesmo sentido aqui, que a gente vai adotar, que é o sentido horário, mais 12 vezes 1,5, né? 12 vezes 1,5, aí vem aqui para baixo, agora pega de C para D, né? Mais 4 vezes 6, deixa eu ajeitar aqui, 4 vezes 6, e aqui ela volta a entrar aqui no polo negativo, menos epsilon, igual a zero. Então aqui vai ficar 18 mais 12 vezes 1,5. Se você fizer as contas aí, vai encontrar também 18 mais 4 vezes 6, 24, e o epsilon passa para lá. Então notem que vai dar a mesma coisa lá, ó, da malha alfa. Então vai dar 36 mais 24, epsilon igual a 60 volts. Então também aqui batendo lá com a resposta que a gente achou. Beleza? Então você pode fazer isso. Mas claro, isso você vai conhecer as correntes. Conhecendo as correntes. Porque se você não conhecer as correntes, então você vai ter que determinar pelas malhas lá. Certo? Então a DDP vai ser a mesma. Beleza? Então, feita aqui a sexta questão. Né? Então, agora a gente vai aqui para a sétima questão e ver como é que ela vai funcionar aqui. Vamos aqui então para a sétima questão, né? Sétima questão no vídeo, na tela. Vamos lá. Essa sétima questão você pode também tomar um susto aí com esse tanto de seta aí, né? Mas logo de cara eu posso dizer uma coisa para vocês. Onde você vê E1, E2 e E2 ali, né? Você pode também considerar como sendo E3 aqui, né? Então aqui é porque eu aproveitei o circuito, né? E os detalhes a gente tem que consertar. Então aqui vai ser 3, E3, né? Para combinar com I3 aqui. Né? Então aqui tem o E2 sendo percorrido por uma corrente I2 e aqui o E1 também sendo percorrido por E1. Então aqui, gente, já para facilitar a nossa vida, nós, né, nessa questão você já tem os nozinhos todos detalhados, né? Veja aqui que a diferença, ele começou com um A aqui, né? O A está bem aqui. Em vez de começar lá da ponta, aí você pode fazer também, isso é arbitrário, você pode escolher a posição dos pontos que você quiser, a nomenclatura dos pontos que você quiser, não tem problema nenhum também. E aqui ele colocou uma setinha aqui na força eletromotriz, em cada força eletromotriz. Isso aqui também você pode desconsiderar. Isso aqui é um circuito já do curso de engenharia. Eu só reaproveitei o circuito para demonstrar a lei dos nós para você. Entendeu? Então, de cara aqui, esse E1, ele quis colocar na simbologia da engenharia, ele quis colocar que isso aqui seria o sentido adotado da corrente, né? Então, aqui o sentido seria esse, alfa, né? Para malha alfa. Então, observa que ela vai no mesmo sentido de epsilon 1, que no caso aqui é um E, né? E aqui na malha beta, eu vou fazer aqui. Beta também no sentido horário. Certo? Então, você pode desconsiderar essas setinhas aqui, beleza? Essa daqui também pode desconsiderar. O que vai interessar é isso aqui. Então, eu vou riscar logo aqui para poder vocês não se confundirem. Certo? Isso aqui você esquece. Isso aqui também você esquece.
Isso aqui também esquece, certo? Finge que ele não existe. E observa somente o sentido de alfa e beta. Então aqui, vamos lá. A figura 1, que é essa figura aqui, né? Mostra o circuito cujos elementos têm os seguintes valores. Epsilon 1, 2,1 volts. Então aqui, 2,1 volts. Epsilon 2 está aqui, 6,3 volts. 6,3 volts. E aqui, R1, você vai ter 1,7, né? R1, 1,7 ohms. R2, deu R2, está aqui. R2, 3,5 ohms, certo? Então aqui está faltando esse epsilon 3 aqui e 3, está faltando R1 e R1 ali também está faltando. E acho que só, né? Tá faltando só isso aqui para a gente determinar pela lei de Kirchhoff, né? Kirchhoff. Mas, se você prestar bem atenção também, aqui é R1, aqui também tem R1. Então, eu vou tirar essa interrogação, porque se é a mesma nomenclatura, então significa dizer que é a mesma resistência. Então, 1,7 ohms. Aqui embaixo também 1,7 ohms. E aqui desse lado aqui, ó, 1,7 ohms. Então, R1 está presente nas duas malhas, né? Mas isso aqui para quê mesmo? Para determinar que são iguais. Então, o que está faltando mesmo? Só determinar o E3, né? Ah, agora entendi. Esse E3 aqui não é não. É 2. Tá bem aqui, 6,3. Entendi. Pensei que fosse uma nomenclatura diferente, né? Mas é para indicar que são iguais. Agora que eu entendi a questão. Então tá aqui. Então tá tudo determinado aqui, né? Tá baguncinha, mas tá tudo determinado. Aqui só lembrando, aqui é 1, viu? Aqui é 1, 1,7. Então vamos lá. Vamos fazer de outra cor aqui. Então determinando aqui o sentido das correntes, vamos botar de verde mesmo, né? O sentido das correntes. Então aqui a gente já sabe que pela lei dos nós, o que é que nós temos aqui? Observe então que o I2, o I1, o I3 vem aqui de cima. O I2 desce e o I1 vai lá para o canto. Então eu estou dizendo o seguinte, pela lei dos nós, I3 é igual a I1 mais I2, certo? Estou dizendo isso aí, beleza? Beleza, então deixa aí guardado. Então na malha alfa, o que é que nós vamos fazer? Vamos determinar aqui o sentido da corrente, né? E os valores positivos e negativos. Então, I1 vai aqui para a esquerda. Ó. I1 vai para a esquerda. E alfa está indo no sentido horário. Ou seja, passa por R1 da direita. Então, estão ao contrário. Se estão ao contrário, então aqui é negativo. Aí aqui, ó, I2, né? I2, passando aqui, alfa, descendo, ó. Então, estão no mesmo sentido. Então, é positivo. Aqui, então, a corrente vai passar aqui nesse E2 positivo também, certo? Positivo também. Vai entrar aqui, ó, no R1 de 1,7. Vai entrar em sentido contrário, né? Porque o sentido está adotado no sentido horário e aqui está indo para a esquerda, então são contrários, então é negativo. E aqui, quando ele entrar aqui na força eletromotriz, como não depende da corrente, né? Só depende do sentido que vai entrar no negativo. Aqui é negativo. Beleza? Então, na malha alfa, partindo de B e chegando a B de novo, está aqui os sinais. Então, eu vou escrever aqui. Deixa eu
trocar aqui a caneta. Então, vai ficar aqui, 2 pontos, né? Então, começando aqui pelo B. Vai ficar menos R1 vezes I1. Vou nomear primeiro. R1 vezes I1, certo? Aí aqui o outro, mais R2 I2. Nesse daqui de baixo vai ser mais E2. E2. Entra aqui, menos R1 I1. Menos epsilon 1. Vou botar o E mesmo aqui para ser igual lá. É 1, isso igual a 0, né? Porque fechou lá no ponto B. Então agora eu vou fazer as substituições, né? Substituições, para ficar bem entendido. Menos R1. R1 é 1,7. 1,7. Vezes I1, não sei. Mais R2. R2 é 3,5. 3,5 vezes I2, não sei quanto é. Mais epsilon 2. Epsilon 2 tá ali, ó, 6,3. Menos R1, de novo, 1,7. 1,7 vezes I1, que eu não sei quanto é. Menos o epsilon 1, 2,1. Isso igual a 0. Então agora é só pegar os termos semelhantes, né? E os valores aqui, então. Então aqui eu já sei, ó. 1,7. 1,7 vezes I com 1,7 vezes I. Então isso aqui vai dar menos 3,4. I1, né? I2 não tem mais ninguém, então mais 3,5 I2. E isso aqui, ó, 6,3. 6,3 com 2,1, né, negativo, então vai dar 4,2. Passa para lá, negativo, né? Menos 4,2. Então tá feita aqui a malha alfa. Então vamos agora para a malha beta, né? Então de novo verdinho aqui, né? Malha beta. Então vamos começar aqui do ponto A, né? Começando pelo ponto A aqui, verdinho. Então aqui, ó, corrente 3 é contrária ao sentido que a gente adotou para beta. Então é negativo. Beta vai entrar aqui no polo positivo. Então aqui é positivo. Olhando de novo para beta e a corrente, aqui vai ser negativo, porque está ao contrário. Passando para cá, entra no negativo, né? Como eu já disse, não depende da corrente. E aqui, ó, é contrária. Então, menos também. Então, aqui a gente tem uma porrada negativa e somente uma positiva. Então, vamos lá. Vamos fazer a nomenclatura de novo. Então, aqui, começando aqui por A, vai ser menos R1 vezes I3, menos R1 vezes I3, mais E2, menos R1 vezes I3, menos epsilon 2, menos R2 vezes I2. R2 vezes I2. Isso igual a 0. Deixa eu só conferir aqui se está tudo ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, está certo. Então agora vamos substituir. Menos R1. R1, 1,7. 1,7 vezes I3. Nem sei para onde vai. Mais epsilon 2, 6,3. Menos R1. R1 é 1,7. Certo? Vezes I3.
e 3, e 3, e 3, e 3, não sei. Faço a mínima ideia. E 3. Menos epsilon 2. Epsilon 2 está aqui, ó. Então é 6,3. Menos R2. R2, 3,5. Vezes I2, isso igual a zero. Então, logo de cara, vem aqui, ó. Mais 6,3 menos 6,3. Isso é zero. Vai embora. Aí tem aqui menos 1,73, né? Posso fazer logo aqui logo. Então vai dar deixa eu ajeitar aqui, menos 3,4 e 3. Aqui também menos 3,5 e 2, isso igual a zero. Então tá aqui as nossas duas equações, né? Essas duas equações. Ainda bem que essa daqui deu igual a zero. Então vamos lá, vamos ter que resolver agora no sistema, né? Deixa eu só levantar isso aqui um pouquinho, dar mais um espaçozinho aqui, né? E não ocultar lá. Então o sistema, né, vai ficar assim. O sistema fica I3 igual a I1 mais I2, vai ficar menos 3,4 I1 mais 3,5 I2 igual a menos 4,2 e menos 3,4 e 3 menos 3,5 e 2, isso igual a zero, certo? Como a gente vai fazer isso aqui? Professor, a gente pode eliminar logo aqui, pode eliminar logo o I2 aqui, porque um é positivo e o outro é negativo. Mesmo que você elimine, vai ficar I1, né? Vai ficar I1 aqui e I3 aqui. Vai ficar duas variáveis diferentes. Então, o que é melhor? Então, a gente vai fazer o seguinte. O I3 não é isso aqui? I1 mais I2, né? Então, eu vou substituir o I3 aqui, ó, por I1 mais I2, para me ficar com a mesma variável lá de cima. Então, eu vou fazer bem aqui em vermelho, né? Então, vai ficar menos 3,4. Aí, substituo I1 mais I2, menos 3,5 I2, isso igual a zero. E aqui vai ficar menos 3,4 e 1 menos 3,4 e 2 menos 3,5 e 2 igual a zero. Certo? Posso fazer aqui logo, né? Ó, I2 e 2 com I2 aqui também. Então vai ficar menos 3,4 e 1 menos 6,9 e 2 igual a zero. Então o sistema, né, vai ficar assim agora. O sistema fica menos 3,4 e 1 mais 3,5 e 2 igual menos 4,2
E aqui embaixo, menos 3,4 e 1, já está aqui, né? Ó, isso aqui, menos 6,9 e 2, isso igual a zero. E aí fica a seu critério para você resolver isso aí. Ou faz por substituição, né? Jogando 6,9 para lá, né? 6,9 para lá, substitui lá na outra equação, ou então você pode fazer aí por multiplicação, né? Por adição, né? No caso. Então multiplica esse bem daqui de cima, posso fazer aqui por adição, multiplica esse bem daqui de cima por menos 1, né? Multiplicando por menos 1, então aqui vai ficar, o sistema fica assim agora. É um pouquinho grande, né? 3,4 e 1 menos 3,5 e 2 igual a 4,2. E aqui embaixo, menos 3,4 e 1 menos 6,9 e 2, isso igual a zero. Logo de cara a gente já vai descobrir aqui que o I2 é negativo, né? Então, fazendo aqui a soma, vai embora isso aqui, vai embora isso aqui. Então, vai ficar menos 10,4 e 2, isso igual a 4,2. Então, I2 é igual a menos 4,2 dividido por 10,4. Então, isso aqui vai dar um valor, né? Quanto é que vai ser esse valor? Vamos lá para a calculadora descobrir isso aqui, né? Quanto é que vai dar? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,4, né? Aí você pode fazer aí na sua calculadora e confirmar isso aqui. Negativo, né? 0,4 amperes. Então, se deu negativo, é porque nós escolhemos o sentido errado. Ah, professor, mas está errado. Não, não está errado. Se acalma, não está errado. Achamos a primeira corrente, I2, que é aproximadamente 0,4. Então, achando aqui 0,4, deixa eu levantar aqui de novo. Vamos achar agora I1, né? I1. Então, vamos pegar essa segunda equação aqui, né? Que essa segunda equação aqui é mais fácil. Então, vai ficar menos 3,4 e 1 menos 6,9 vezes e 2 menos 0,4. Lembrando que tem que usar o sinal, né? Isso igual a zero. Então vai ficar menos 3,4 e 1, menos com menos mais 6,9 vezes 0,4. Usando aqui meu celular, né? 6,9 vezes 0,4. Isso vai dar igual a 3,84. 3,84, isso igual a zero. Então, passando para lá, 3,4 e 1 é igual a menos 3,84. Tá tudo positivo, né? Quando multiplicar, e 1 vai dar 3,84 dividido por 3,4. Então, 3,84 dividido por 3,4, isso vai ser igual aproximadamente a 1,1, né? Aproximadamente 1,1 ampere. Então tá aí a nossa primeira corrente. Então I1 e 2, já sei. Então fica fácil agora descobrir quem é o I3, né? Então o I3 já está bem aqui, ó. Né? Vocês estão enxergando aqui. I3 vai ficar. I3 vai ser igual a 1,1, né? No caso 1,1 menos 0,4, porque lá está negativo.
Então, I3 vai ser igual a 0,3 menos 0,4 vai dar 0,7, né? 0,7 amperes. Então tá aí o I3, né? Então tá aqui determinadas as nossas correntes. 1,1, 0,4 e 0,7. Beleza, então tá feita aqui a questão, né? Então, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, né? Uma questãozinha até mais ou menos, certo? Professor, pelo amor de Deus, isso aqui vai cair no Enem. Ó, gente, não é que vai cair uma questão dessa propriamente dita, mas vai que cai um circuito desse aqui, né? E aí você precisa determinar valor de corrente, né? Então, fica difícil você encontrar. Ora, ficaria muito mais fácil se isso aqui fosse ligado a uma única bateria, né? Uma única bateria, então você faria aqui associação de resistores, encontraria isso aqui numa boa, né? Se fosse só um gerador. Mas aqui tem gerador, tem receptor no meio, então você poderia usar toda a teoria de gerador, toda a teoria de receptor, depois a associação de resistores, certo? Aí tornaria a mesma coisa. Por quê? Porque ficaria vários cálculos, você calculando gerador, receptor e depois usando a associação de resistores, então ficaria praticamente 3 cálculos num só. Então aqui também não foge a regra, não. Tem muito cálculo aqui, mas são vários cálculos subtendidos. O negócio é resolver esse sistema. A parte chata é resolver esse sistema aqui, que você tem que igualar as variáveis, tem que igualar, achar esses valores, né? Às vezes o valor não bate, às vezes você esquece de um resistor, às vezes você esquece de uma força eletromotriz, de uma contra-eletromotriz, e aí os valores não vão bater, certo? Então aqui, né, não tem alternativa, mas os valores realmente são esse aqui, ó, 0,4, 0,7 e 1,5. Ou seja, significa dizer que 2 você adotou o sentido contrário, né? Então realmente seria, se você trocasse o sentido da corrente aqui, trocar o sentido da corrente, você vai encontrar, na verdade, I1, né, sendo a soma de 2 mais I3. I1 sendo a soma de 2 mais I3. Ficaria dessa forma, certo? Então estaria aí condiz com o real, né? Por quê? Vou te explicar bem aqui uma coisinha. O motor, que é um receptor, ele recebe a corrente. Então, para que o motor funcione, a força eletromotriz da bateria tem que ser maior do que a do motor, certo? Por quê? O motor vamos supor, o motor de 12 volts, ele não funciona direito, né? Não tem uma eficiência quando você joga para ele, por exemplo, 5 volts, né? Então, o motor de 12 volts não funciona com 5 volts. Mas um motor de 12 volts, um motor de 5 volts pode funcionar com 12 volts. Isso vai depender dos resistores ligados. Tá? Os resistores vão diminuir a corrente, certo? Então, para que você consiga ligar um motor de 5 volts numa bateria de 12 volts, a ele você não pode ligar direto, porque vai queimar. É mais do que o dobro. Então, você tem que associar resistores para poder diminuir a corrente e fazer com que o motor funcione. Então, aqui, se tu observar, aqui então, considerando que I2, né? I2 tá errado o sentido na verdade é para cima, porque nós encontramos aqui negativo, então ficaria aqui para cima. Então, essa força eletromotriz é 6,3 e essa outra aqui 6,3. Então, significa dizer que essas pilhas estão associadas em paralelo. Se estão associadas em paralelo, então vão alimentar esse motor aqui, ó. Então, o que foi que eu disse? Um receptor entra positivo. Então, na verdade, isso aqui é um receptor. A corrente I1 está certa, é positivo. Então, entrando no positivo vira o motor. Então, são duas baterias associadas em paralelo, ligadas a um receptor, a um motor, podemos dizer assim, certo? Então, a força eletromotriz, os geradores, são sempre aqueles de maior força eletromotriz. Então, é uma dica também que eu posso dar da lei de Kirchhoff.
de Kirchhoff, né? Ou Kirchhoff, tanto faz. Uma dica que eu posso dar para você é que para você adotar a corrente, né? Adotar a corrente não é o sentido em si da malha alfa e da malha beta, mas adotar mesmo a corrente, a corrente parte daquele que tem maior força eletromotriz, certo? A corrente total é daquele que tem maior força eletromotriz. Aí você resolve, mas quem vai te dizer realmente o sentido é o cálculo. É o cálculo em si. Então, o cálculo você adota, quando você terminar o cálculo, você vai ver se o sentido adotado de corrente, né, as correntes que você adotou, é realmente aquela que está adotada. Beleza? Então, aqui está respondida a sétima questão, né? Sétima questão. Esse pouquinho aqui. Então, vamos agora partir para a oitava questão. Oitava questão na sua tela, né? Também não é uma questão de marcar, certo? É uma questão, né, com alternativas. Também é uma questão bem simples, mas com cálculozinho até bom, né? Não tem texto nem nada, mas ela é bem objetiva. Para o circuito mostrado na figura 1, determine a corrente em cada resistor. Então, ele quer a corrente em cada resistor. E na letra B, uma perguntinha interessante, né? Que isso aqui gosta de aparecer no Enem. A potência fornecida por cada fonte de força eletromotriz. Então, na nossa teoria, certo? Vamos tentar fazer aqui direitinho. Você tem aqui, ó, 4 e 8 de força eletromotriz. Então, pelo que eu falei na questão anterior, né? Se você lembrar, se você não quiser adotar o sentido da corrente aleatório, você pode partir do princípio de que a corrente parte daquele de maior força eletromotriz. Então, quem é que tem maior força eletromotriz? É aqui, ó. É Y1, 8 volts. Então, 8 volts. Então, aqui a corrente. E sai daqui. Né? Então, vamos testar aqui, ó. E sai daqui. E tá lá. E aí, ela vem aqui, passa por aqui, né? E aqui, passa aqui. Então, vamos dizer que isso aqui é I1, certo? E quando chegar bem aqui nesse ponto, que a gente vai chamar de ponto B, aqui, ponto a corrente vai fazer o quê? Se dividir. Então, vai se dividir aqui I2 e aqui I3. Então, aqui tem outro ponto B, aqui também tem outro ponto B, B não, C, né? Porque tem um resistor ali, C, C, aqui também é C, porque está tudo liso. Então, o circuito é o quê? É apenas A, B, C, C, para todos os lados. Então, se assemelha muito àquela questão também anterior, né? Se eu não me engano, é a sexta questão, que você poderia, então, fazer a malha toda. Mas se você quisesse determinar somente a força eletromotriz. Mas como aqui ele está pedindo, né, a corrente de cada um, então a gente tem que determinar a corrente. Então, logo de cara, pela lei dos nós, eu já sei que I1 é igual a I2 mais I3. Certo? Então, aqui você vai ter, então, duas malhas. A malha alfa. E aqui, fazer aqui bem pequenininho aqui, a malha beta. Né? A malha alfa, de novo, sentido horário. Né? Sentido horário. E a malha beta também no sentido horário. Certo? Para não ficar aquela confusão. Então, vamos ver aqui, né? Então, logo de cara, bem aqui, quando der essa volta aqui, ó, que ela vai entrar aqui nessa força eletromotriz, ela vai entrar no negativo. Então, é negativo. Tá aqui. Partindo de A, então I1 vai passar por esse resistor. Então, está no mesmo sentido. Positivo. Mas aqui entra no negativo. Né? Aqui, então, você vai ter
Aqui você vai ter, então, o positivo, né? Aqui, mesmo sentido também, que vai passar aqui. Positivo. Aqui também, positivo. Aqui, positivo. Para esse lado aqui. E fechou aqui a malha alfa, né? Fechou a alfa. Por bem. Vamos fazer aqui. Vamos fazer a malha alfa. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui. Vamos primeiro aqui para a malha alfa, né? Para a gente determinar qual é a corrente de cada um. Então isso aqui eu já digo logo de antemão. Isso aqui é um cálculozinho até bom. Então pela malha alfa, né? De azul, vamos calcular então aqui a equação que vai ficar isso aqui. Então vamos considerar aqui saindo do A, então vai ficar 1, né? Isso aqui é 1, vezes a corrente I1. Então vou fazer aqui sem mais delonga, não vou fazer logo substituindo. 1 vezes I1. Aí menos, né? A força eletromotriz, que é 4, mais 2 vezes I1. Aí desce aqui de B para C, né? Desce de B para C, agora a corrente é I2. Então vai ficar mais 2 I2, mais a força eletromotriz, 4. Isso igual... Ah, não. Não tem igual ainda não. Tem que fazer lá do outro canto lá agora. Tem aqui, né? Do E1. Então, menos 8. Isso igual a 0. Certo? Então, fazendo aqui, pego os termos semelhantes, né? E 1 e 1. 2 e 1 dá 3 e 1. Mais 2 e 2. 2 e 2. E agora, ó, menos 4 e 4 vão embora. Menos 8. Então, isso aqui vai ser igual a 8. Isso na malha alfa. Então, agora vamos para a malha beta, né? Vamos descobrir, então, malha beta, vamos descobrir, então, os sinais. Então, começando aqui do B, né? Começando aqui do B. E aqui não tem nada. Então, aqui, ó, é mesmo sentido de corrente, né? Então, é mais. Vem para cá para o C. C de novo. Aí vai entrar aqui no negativo. Né? O sentido da corrente aqui adotada. E aqui vai ser menos, né? Por que menos? Porque é contrário a I2 que passa desse resistor. Fechando então a malha. Então vamos lá, começando lá por B, né? B aqui. Então vai ficar, começando por B aqui, não tem nada, vem para cá, mais 6 e 3, 6 vezes e 3. Vem para o C, não tem nada, vem para o C de novo, não tem nada, então vai ficar menos a força eletromotriz, que é 4, menos 4. E aqui para encerrar o menos 2 e 2, tá? 2 vezes e 2 igual a 0. Ajeitando isso aqui, né? Vai ficar 6 e 3 menos 2 e 3, isso igual a 4. Então tá aqui as equações, né? Bonitinho. Aqui a primeira, ou a primeira lá em cima, que é pela lei dos nós, a segunda aqui embaixo. Então vamos ter que resolver isso aqui, né? Lembrando que isso aqui é só a letra A. Então vamos fazer esse sistema aqui, né? Então o sistema aqui, fazendo aqui o sistemazinho, deixando aquelas letrinhas de nada, então vai ficar aí 1 e 2 mais e 3, 3 e 1, 3 e 1 mais 2 e 2 igual a 8, 6
e 3 menos 2 e 3 igual a 4. Então, o que a gente pode fazer? Pode substituir o I1 por I2 mais I3 para ficar com a mesma. Corrigir que é 2. 2. E aqui é 2 também. Então, eu posso fazer aqui. Substituir lá, né? Para ficar com a mesmo valor aqui. Logo de cara aqui também você poderia, não pode fazer isso aqui, ó, mais 2i menos 2i e 2, porque quando você vai ficar com as duas equações diferentes, né? Com duas variáveis diferentes. Então você vai ter que fazer o quê? Vamos substituir então, né? Vamos substituir então aqui o i1 por i2 mais i3. Então vamos substituir bem aqui, ó. Então isso aqui vai ficar 3, fazer logo direto, 3 e 2, mais 3 e 3, mais 2 e 2, isso igual a 8. Então, aqui vai dar 3 dá 5, né? Então, vai ficar 5 e 2. Então, eu vou colocar aqui do jeito que está lá. E 3, 3 e 3, mais 5 e 2, isso igual a 8. Que é para aproveitar aqui embaixo. 6 e 3, vou deixar na ordem, menos 2 e 2, isso igual a 4. Então, está aqui o outro sistema, né? Então, o outro sistema aqui, como é que eu posso fazer? Né? Posso multiplicar por 5, e aqui já está positivo, aqui está negativo, então só multiplicar por 2. Então, eu acho melhor multiplicar por menos 2 aqui em cima. Menos 2. Então, trazendo daqui para cá. Certo? Aqui para cá, para baixo. Então, vai ficar o sistema, fica menos 6 e 3, 6 e 3, menos 10 e 2, igual a menos 16. 6 e 3, menos 2 e 2, igual a 4. Corta aqui, corta aqui. Somando vai dar menos 12 e 2, igual a menos 12. De cara dá positivo, né? E 2 igual a 1 ampere. Pronto, tá aí a corrente I2. Para achar agora I3, né? Eu vou pegar a equação lá, né? I3. Então, eu vou pegar essa segunda aqui que está mais barata. Mais barata, mais fácil. 6 e 3 menos 2 e 2, que é 1, igual a 4. Então, 6 e 3 é igual, que vai dar negativo, né? 2 negativo, passa para lá positivo, então vai dar 6 também. E 3 igual a 1 ampere. Também está aqui feita a corrente I3. Então, se eu tenho I2 e I3, então basta usar lá a lei dos nós, né? Então, vai ficar I1 é igual a I2 mais I3. 1 mais 1, ninguém sabe que é 2. Então, está aí 2 amperes. Então, quem são as correntes? I1, 2 amperes. I2, 1 ampere. E I3, 1 ampere. Pronto. Feita a questão. Quer dizer, a letra A. Agora falta a letra B. Então, a letra B, ele quer que você determine, interessante, a potência fornecida por cada fonte de força eletromotriz. Gente, não tem bicho de 7 cabeças. Basta você lembrar da potência, certo? Então, como é uma fonte, então ele está considerando tudo isso aí fonte, beleza? Tudo fonte. Mas nós sabemos que é 3 aqui
e 2 deu positivo, então está no sentido da corrente. Então, E3, ela é um receptor, certo? 8 e 4, ε1 e ε2 é gerador, certo? Por que esse aqui é gerador? Porque a corrente, como foi determinada aqui, entrou pelo polo negativo. E aqui também, quando der uma volta no circuito, vai entrar no polo negativo. Então, é um gerador, sem dúvida. Então, a potência fornecida aqui, na verdade, tanto faz como tanto fez. A potência fornecida é várias fórmulas, mas a principal aqui é U vezes I. Mas poderia ser também R vezes I ao quadrado, né? Mas como não estou interessando resistor, porque é dissipado, resistor é dissipado, então ele quer a potência fornecida. Então, tá fácil demais. Então, a fonte de força eletromotriz, aqui fica subentendido que você só vai calcular ε1 e ε2. Porque aqui do receptor, né, é força contra eletromotriz. Presta bem atenção no detalhe. É força contra eletromotriz no receptor. De novo, reforçando. Professor, como é que eu sei que é um gerador e o outro é um receptor? Você vai analisar as correntes. Se a corrente sai do positivo, gerador. Se entra no negativo, gerador também. Sai do positivo para entrar no negativo. O receptor, ele recebe a corrente no polo positivo. Então, ele recebe no positivo. Então, é um receptor. Então, como ele está querendo somente a força eletromotriz, então não me interessa calcular o ε3. Certo? Isso aqui pode descartar. Letra B. Então, a potência vai ser U vezes I. Como são geradores, então esse U aqui passa a ser quem? Como eu já falei, é fornecida, então é epsilon. Então, fica muito fácil. Então, a potência para o primeiro, ε1, vezes a corrente que passa por ele. Qual é a corrente que passa nele? I1. Então, a potência vai ser ε1, 8, vezes a corrente. Quanto é a corrente total? Né? Que é a corrente I1. É 2 amperes. Então, 2. Então, isso aqui está me fornecendo 16 watts de potência. Agora, para o outro aqui, lá de cima, esse aqui, ó. Esse aqui. Quanto é que vai dar? Vamos lá. Potência igual a epsilon vezes I. Então, vai dar. Potência vai ser igual I1, né? Então, vai ser epsilon2 vezes a corrente que passa lá. I1, epsilon2, 4. E I1 vai ser quanto? I1 vai ser 2 também. Então, a potência vai ser igual a 16, ou 16, ó, 8 volts. 8 watts. Pronto. Calculado, então, as potências. Então, assim, finaliza a oitava questão, né? Finaliza a oitava questão. Então, finalizando a oitava questão, beleza. Vamos, então, para a nona questão. Nona questão na tela. Questão da XPSEC Examen, né? Para um concurso muito bom, né? Muito interessante, esse aqui eu achei uma questão fácil, né? AMAN, Academia das Agulhas Negras, né? Academia Militar das Agulhas Negras, SPSEX, especialistas do Exército, né? Então, é uma questão também no estilo da oitava questão. Só que detalhe, na oitava questão você tinha 2 malhas, aqui só tem uma malha. Então tá fácil. Fácil, 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 fácil. Então, logo de cara, bem aqui, galera, pela teoria que eu já te disse, quem seria o gerador? O gerador, então, seria aquele de maior voltagem. Então, consequentemente, né, o sentido da corrente. Vamos fazer uma coisinha diferente aqui, né? Então, o sentido da corrente é isso aqui. Vou fazer aqui, vermelho. Saindo aqui do polo positivo, do 8 volts. Veio quando sai torto. Deixa eu tortar aqui um pouquinho. Estou saindo aqui.
Então, isso aqui seria a corrente I. E aí ela passa aqui, né? E entra no positivo, então significa receptor. Então aqui é gerador, G de gerador, ou G feio, meu Deus. G de gerador, e aqui é o R de receptor. Então, receptor, para não confundir com o resistor. E aí ele vem aqui tranquila na dela, passa aqui, né? Passa aqui em cima, beleza, não encontra nenhum obstáculo, não encontra nenhum resistor, vem sambando, passa por aqui, né? E passa aqui e volta para o polo negativo. Então, se a gente quiser calcular qual é a potência do resistor, né? A potência dissipada, agora sim, a potência elétrica dissipada num resistor de 4. Então, ele quer nesse resistor aqui, a potência dissipada. Então, só lembrando, né? Que a potência é igual a U vezes I, ou a potência é igual a R vezes I ao quadrado, né? Então, como ele quer dissipado, então eu vou usar isso aqui. Vou usar essa daqui. Beleza? Mas primeiro eu preciso achar a corrente, né? Então é o seguinte, o sentido adotado foi esse aqui, né? Então o que é que eu vou fazer? Simples. Vou adotar o meu sentido agora no sentido anti-horário. Vamos fazer diferente, que a gente só vinha fazendo no horário. Vamos fazer agora aqui no anti-horário. Fazendo no anti-horário, então você vai fazer aqui, ó, né? Na malha alfa, você vai adotar o sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, você pode observar que em todos os resistores a corrente é do mesmo sentido do alfa. Mesmo sentido do alfa. Ah, tá, beleza. Se é o mesmo sentido, então todos os resistores é positivo. Positivo, positivo. Certo? Todos eles são positivos. Agora, quando o alfa vem aqui e dá entrar aqui, então vai ser negativo. Então já está aqui negativo. E aqui, quando ele der a volta aqui completa, vai entrar aqui no positivo. Então, os resistores são todos positivos e você vai ter no gerador negativo e no receptor positivo. Então, tá fácil montar aqui, ó, a alfa. Então, para malhar alfa, você vai ter, começando aqui por esse ponto aqui, ó. Vamos começar por esse ponto, chamei de A. Aí vem para o B, C, D e depois volta para o A de novo. Então, começando pelo A. Então, começando aqui nesse resistor, vai dar 3 vezes I. Ou seja, 3I. Vem para cá para baixo, de B para C, você tem negativo, menos 8. Depois, mais 3I. Depois, mais, né? Como eu já te disse, mesmo sentido, mais 4I. Depois, mais 6. E por último, fechou o lado D, que é igual a A, né? Então aqui eu vou botar a dúvida. A dúvida, então é 0. Pronto. Lembrando que isso aqui, esse D aqui é só para efeito de cálculo, isso aqui também é igual a A, certo? Porque não tem nada aqui, ó. Nada aqui. Então agora, termos semelhantes. I, I, I. Beleza. 3 mais 3, 6 mais 4, 10. 10I. Isso vai ser igual a menos 2, igual a 0. Então, I vai ser igual a 2 dividido por 10. Isso vai ser 0,2 amperes de corrente. Está aí determinada a corrente. Feito isso, então, não terminou a questão, eu vou para a potência dissipada, né? Então, a potência dissipada vai ser a potência. Cadê o pontinho? Potência vai ser igual ao R, que é o que ele quer, é 4, vezes 0,2 ao quadrado. Então, a potência vai ser 4 vezes 0,02
4. Então, a potência vai ser 0,16 watts de potência dissipada. Então, veja que o interessante, se a gente adotasse aqui, o sentido adotado está o correto, ó, certo? O sentido adotado está o correto, porque a corrente nós encontramos positiva, né? Se a gente tivesse adotado aqui o sentido horário, nós encontraríamos essa corrente negativa. E aí, professor, eu teria que jogar essa corrente negativa aqui? Pode, porque é o quadrado, vai dar positivo, sem problema nenhum, entendeu? Então, aqui nós adotamos certo, né? Utilizando aquele conceito que eu te falei, que eu falei para vocês. A corrente sai daquele que tem maior força eletromotriz. Saindo da maior força eletromotriz, você adota o sentido da corrente. Como é uma malha simples, então eu resolvi adotar o contrário. E encontrei que o sentido correto é esse. Certo? Então, qual seria a alternativa? Letra A. A do abestado. Pronto, tá feita aí, então, a 9ª questão. Beleza? Então, agora, para fechar a nossa revisão aqui, a 10ª questão, já na tela para vocês. Então, aqui a 10ª questãozinha, bonitinha, para encerrar, fechar aqui com chave de ouro aqui a nossa revisão. Então, de acordo com a figura, os valores das correntes elétricas I1, I2 e I3 são respectivamente iguais a. Então, aí você tem as alternativas e ali do lado você tem o circuito. Professor, o senhor falou de lei das malhas, lei dos nós, falou tudo isso para a gente. Resolveu 10 questões, sendo que 8 questões o senhor escolheu sentido horário para a corrente. E na questão 9, o senhor escolheu o sentido anti-horário e acertou. Beleza, tudo bem. Então a dúvida é essa, professor. Para uma malha, eu posso escolher o sentido horário e para outra malha, eu posso escolher o sentido anti-horário? Claro que pode. O sentido quem determina é você, certo? O sentido quem determina é você. Se você não quiser arriscar, né, adote os sentidos iguais, né? Mas se quiser fazer um sentido horário e outro sentido anti-horário, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso aí numa boa, sem nenhum problema. Professor, então o senhor pode testar isso aí na questão 10? Vamos testar na questão 10. Interessante, gostei de sua pergunta. Vamos lá testar então na questão 10. Então, na questão 10, fazendo aqui a lei das malhas aqui, né? Fazer aqui de verdinho. Vamos adotar aqui, ó. Observe então que aqui você tem I1, I3 e I2, certo? Então, se tu escolher bem aqui a malha alfa, olha aqui a malha alfa, a corrente faz isso aqui, é como se ela estivesse fazendo isso, ó. Então, ela está girando no sentido anti-horário. Está fazendo isso, anti-horário. Certo? Anti-horário. Vocês notaram bem aqui, perceberam, né? Agora aqui na malha beta, o que está acontecendo, professor? Olha só, I2 passa por aqui, e aqui, I3 por aqui. Então, ela está girando no sentido horário. Ah, então, peraí. O senhor adotou, então, a alfa como sentido anti-horário e a beta como sentido horário. Foi. Não foi pedido? Então, pronto. Então, vamos lá. Então, se eu começar aqui, A, só para diferenciar, A, B, C, aqui é C de novo, D, e aqui seria A. Né? Porque não tem nada aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, aqui a lei dos nós. Então, a lei dos nós diz o seguinte, se tu observar, I1 vem por aqui, se divide em 3 e aqui I2. Tá certo? Não. Se você observar, então, I1 vem aqui
I1 aqui. E aqui vem I2. Então, quando se juntar, vai formar I3. Ah, professor, tá certo. Então, I3 é igual a I1 mais I2. Só ajeitar aqui minha mesinha aqui. Mesa digitalizadora. Tá, pronto. Então, agora aqui, isso aqui já é a lei dos nós. Já tá feito. Então, vamos lá para a malha alfa. Então, na malha alfa, vamos começar do A. Então, começando do A, qual foi o sentido que eu adotei? O sentido que eu adotei foi o sentido anti-horário. Então, tenho que vir de A para A aqui embaixo. Ó. Começar lá e vir para cá. Então, não tem nada, né? Não tem nada aqui, não tem resistor, não tem nada, só a corrente passando. Entrou aqui no polo negativo. Entrou no negativo, então é menos 6. Menos 6. Depois aqui passa para cá, para o ponto D, depois sobe aqui, entra no negativo. Então, entrando no negativo, então seria o quê? Menos 4. Subindo, né? Vai para o ponto B, do B volta para A. Do B voltando para A, então aqui no passe 1 também aqui, ó. Né? I1. E aqui passa I2. Aqui. I1 e I2 lá. Então aqui ela entra onde? Ó, corrente no mesmo sentido do que você adotou aqui para alfa. Então é mais. Então vai ser mais 5 e 1. Isso igual a 0. Oh, tá fácil demais. Facílimo, facílimo, facílimo. Resolvendo logo direto aqui. 5i, 1 é igual a 10. E 1, 10 dividido por 5, ninguém sabe que seria 2 amperes. Opa, esse sentido tá bacana. O sentido é esse mesmo. Positivo. Então vamos agora para a malha beta. Beta, 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 beta. Então beta aqui, vamos começar aqui do B. Né? Do B, olha o sentido que eu adotei. Eu adotei aqui, ó. Então tem que começar de B para C. Certo? Sentido aqui, ó. Sentido sentido horário, né? De B para C. Então de B para C, corrente no mesmo sentido aqui. Então mais. Desce para cá, não tem nada, livre, livre, entra aqui no negativo. Entra no negativo, aqui o sentido que eu adotei. Então é menos. Sobe para cá, no I3, menos também. E volta para o ponto B. Então vai B, C, C, D. Então começando aqui, vai ficar 4i2. 4i2. Depois vem aqui de C para D, menos 8. Menos 8. Depois sobe aqui, ó, menos 4. E voltou para o B. Mamão com açúcar. Isso igual a 0. Então só tem aqui uma corrente, ó. 4i2 igual, passa para lá 12. Então, I2, 12 dividido por 4, isso vai ser 3 amperes. Tá aí I2. Agora fica fácil descobrir I3. I3 vai ser quem? Só substituir. I3 vai ser I1, nós encontramos que é 2, mais I2, que é 3. Então, isso aqui vai me dar 5 amperes. Então, quem seriam as correntes? Né? I1, 2, I2, 3 e I3, 5. Então, ficaria a ordem 3, 2, 5. 3, 2, 5. Então, seria aqui, ó, 3, 3, 2, 5. Então, seria a letra C do cachorro. Cachorrinho engraçadinho. Cachorrinho engraçadinho. Pronto, tá aí. Então, questão simples, 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 simples. Tá vendo como você pode adotar? Ah, professor, estou vendo que pode adotar sentidos contrários. Então, você pode adotar sem problema. E ver que quando a gente adotou também os sentidos contrários,
todas as questões deram, todas as correntes deram positivos. Significa dizer que aquele sentido é o correto, certo? É o correto. Tá tudo ok, beleza? Então tá feita aí a questão de número 10. Então por aqui eu encerro, certo? Não sei se esse vídeo vai ficar muito grande. Encerro a minha participação, desejando uma boa sorte para vocês no simulado, né? O que vocês vão encontrar lá, só ter calma, vocês conseguem fazer, certo? Sem problema nenhum. E a gente se encontra numa próxima aula, né? Então, um forte abraço e fiquem em casa, fiquem com Deus em casa, em casa.